do estudo dos fenômenos magnéticos, tá? Então, voltando, a nossa magnetita, o ímã permanente, esse ímã permanente porque ele tem os seus polos magnéticos constantes, o ímã temporário ele não tem o polo magnético constante, então aí nesse slide, que é o slide da própria UNO aí, eu trocaria os nomes naturais e artificiais por permanentes e temporários, tudo bem? Então, se você até quiser fazer uma alteração no seu material, no seu cadernão aí, no módulo 21, capítulo 1, ao invés de ímãs naturais, você escreva permanentes, ímãs artificiais, temporários, ok? Então, e aí ele diz que os ímãs artificiais são fabricados, né? Então, não vamos por essa nomenclatura aí, porque a magnetita é algo. Deixa eu ver aqui rapidão. É... Bom, vamos continuar aqui então, senhores. Existem algumas coisas que nós precisamos ver e fazer diferença. Primeiro, polos de um ímã. O que são polos? São as extremidades. Quando a gente estuda o ímã, nós percebemos que... Por que é importante estudar os polos? Porque o campo ele é mais intenso nas pontas dos ímãs, tá? Assim como na eletricidade nós vemos o chamado poder das pontas, que vocês não viram porque a gente não estudou eletrostática, aqui no magnetismo a gente tem que entender que existem os polos magnéticos, tá? Então, considerando o ímã na forma de barra, em contato com fragmentos de ferro, esses fragmentos eles aderem o ímã, sendo que de uma forma mais acentuada nas suas extremidades. Então, nós conseguimos ver aqui, ó, se você está conseguindo ver, você tem um ímã em forma de barra, tá? Vocês podem fazer em casa o seguinte, testezinho para casa. Peguem uma folha de papel, ó, sulfite e tal. Peguem uma palha de aço, passem a parte de trás de uma pilha na palha de aço, ou então esfarelem a palha de aço todinha em cima do papel. Aí você vai ter um negócio chamado de malha de ferro, tá? Um pozinho de ferro, ferro em pó. Tá? A maneira de você obter isso daí é usando uma esponja de lavar louça. Aí você pega um ímã qualquer e enfia debaixo da folha de papel. E você vai ver que esse daqui vai se formar, você vai ver que nas pontas você vai ter uma quantidade, uma massa de metal mais agarrada nas pontas e vai ter ali tal, perto do meio um pouquinho, mas a principal massa vai se agarrar nas pontas. Ou seja, isso dá a característica de que uma barra ela possui polos magnéticos, tá? Esses polos magnéticos quer dizer uma zona de maior intensidade de campo magnético e essa zona ela é polar. Tudo bem? Tranquilo aí? E aí no magnetismo a gente chama isso de polo norte e polo sul. Vamos fazer uma diferença da eletrostática. Na eletrostática existe a carga elétrica positiva, a carga elétrica negativa, e eu posso separar um polo do outro, tá? No magnetismo, não. Em uma das 4 equações de Maxwell, lá no eletromagnetismo, vou falar das equações de Maxwell, a gente vê que esses polos eles são inseparáveis. Então, o polo norte de um ímã e o polo sul de um ímã, tá? Então, se eu pegar um ímã, pendurar ele pelo centro de gravidade dele. Pô, mano, como é que eu vou achar esse centro de gravidade? É difícil, mas não é impossível. Se você achar um baricentro, ó, se tu pegar um ímã quadrado, é muito fácil, né? Você pega duas bissetrizes, a interseção entre elas é o baricentro. Pega ele, se ele for homogêneo, levanta, suspende e deixa ele suspenso pela ação da gravidade.
você vai ver que esse ímã ele vai começar a rotacionar e ele vai se alinhar, tá? O polo norte do ímã vai alinhar com o nosso norte geográfico. O polo sul do ímã vai alinhar com o nosso sul geográfico, tudo bem? Então, se eu estiver no Pará e eu quiser saber onde é que fica a Ilha do Marajó, a Ilha do Marajó fica ao norte do Pará. Então, basta eu usar uma bússola, isso é o mesmo efeito da bússola, né? A bússola ela vai apontar para o norte. O norte da bússola aponta para o norte da Terra. Por quê? A gente vai ver isso futuramente, tá? Então, o norte da bússola aponta para o norte da Terra, o sul da bússola aponta para o sul do nosso planeta Terra, com uma inclinação aí de 11 graus, mais ou menos, ok? Não é... Aliás, eu não vou dizer 11 graus, desculpa, isso é a inclinação da Terra. Com uma inclinação, tá? Não exatamente no norte, não exatamente no sul, mas apontando para lá. Essa inclinação, ela se dá a mudança, as mudanças históricas que vão acontecendo ao longo dos anos, alterações que vão mudando o campo magnético, tá? Não vou entrar nesse detalhe ainda. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Vou tirar aqui só para dar uma olhada no chat. Nada no chat. Deixa eu olhar no WhatsApp. Nada no Zap. Então vamos continuar aí que eu vou entender que tá todo mundo entendendo, tá? Então, o ímã, ele se orienta norte e sul com a Terra, beleza? Norte do ímã aponta para o norte da Terra, sul do ímã aponta para o sul da Terra, e por causa disso é que, como a nossa Terra ela tem polos, né? A gente também determinou que os ímãs teriam polos, tá? Então, polo norte geográfico. Então, a parte do ímã que é voltada para o norte geográfico recebe o nome de norte. A parte do ímã que é voltada para o sul geográfico recebe o nome de sul, tudo bem? Por causa disso, eles têm o nome de norte e sul. Bacana? Então, se eu pegar um ímã, eu vou ver que ele tem dois polos. E aí existe o nosso o segundo princípio. Ó, primeiro princípio, a gente chama, que é o que a gente já viu na aula anterior, nesse slide anterior, ele se chama princípio da polaridade. Tá? Todo ímã tem polos, que tem nomes de norte e sul. O segundo princípio é o da atratibilidade. E esse princípio ele foi muito interessante, cara, porque olha só, a gravidade, ela puxa as coisas para si. Aí o estudo do Gilbert viu que na eletricidade, o polo, quer dizer, a carga positiva atrai a negativa e atrai a neutra também. A carga negativa atrai a positiva e a neutra. A carga positiva repele a positiva e a carga negativa repele a negativa. Ou seja, cargas de mesmo nome se repelem. E isso eu vejo dentro do magnetismo. Se eu pegar dois ímãs e tentar colar o norte de um com o norte do outro, eu vejo o ímã dar um giro, tá? Então, se você pegar dois ímãs em casa, que os meus estão encaixotados, eu não sei onde tá. Se eu tentar colar dois polos dos ímãs, esse ímã ele vai dar uma girada, tá? Vai girar, porque o polo norte, ele vai encaixar no sul. Norte com norte repele, sul com sul repele, norte com sul atrai. Agora, detalhe, existe a atratividade. Existe a atratividade com materiais também. Olha só. Ferro, níquel e cobalto. As principais formas minerais da Terra, ferro, níquel e cobalto. Esses três minerais são fortemente atraídos por todo e qualquer tipo de ímã. Eles são materiais chamados ferromagnéticos, tá? Toda arma de fogo, ela tem que ter moléculas de ferro nela, presente, na liga de ferro. E quando você tem um detector de metais, se você olhar, ó, faça um teste. Quando você entrar num banco
olhe para cima da porta. Aquela porta que toda vez trava por qualquer moeda que você tenha no bolso. Olha para cima. É um alto-falante. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aquele detector ali, ele está mandando sinais eletromagnéticos, tá? Que só podem ser interceptados por metais como ferro, níquel e cobalto. Esses metais eles vão provocar anomalias magnéticas que vão ser detectadas, tudo bem? Agora, se eu tiver, por exemplo, uma pergunta que você faz. Só eu quebrei um pedaço do osso e coloquei titânio ali. O titânio, ele é percebido no detector de metal? Não, não é. Ok? Furei a orelha ou furei alguma parte do corpo. Se eu colocar o titânio, por que eu uso o titânio? Porque o titânio ele não tem propriedades magnéticas, tá? Ele não tem, ele é inox, ou seja, ele não tem número de oxidação. O inox dele é zero. Ele não oxida, ou seja, ele não vai inflamar aquilo ali. Um procedimento cirúrgico onde são inseridos pinos, esses pinos são de titânio. Aí alguém te fala, é aço cirúrgico. Não existe aço cirúrgico, mano, é titânio, tá? Titânio puro. Ele não tem propriedade magnética, ele não oxida e coisas do tipo. Beleza, gente? Tranquilo? Então, existe. Vamos falar assim, no futuro, né? A gente não precisa entrar nessa terminologia. Existem basicamente na natureza alguns tipos de materiais. Existem os ferromagnéticos, são esses três que eu falei, diamagnéticos, paramagnéticos. São os principais. Os paramagnéticos não têm propriedades magnéticas, mas os diamagnéticos eles podem ter, em alguma situação específica, propriedades magnéticas. Beleza? Eu vou falar disso mais na frente. Eu vou seguir a lógica do livro. Então, o primeiro princípio, polaridade. Segundo princípio, atractibilidade. Terceiro princípio, inseparabilidade. Vá depois, pegue o imã qualquer, só pelo amor de Deus, não vai desmontar o alto-falante do seu pai e tirar o imã de lá de dentro, que era o que se fazia antigamente. Você dá uma porrada no imã. Ah, vou cortar o imã no meio, vou separar polo sul do polo norte. Meu filho, você só está se enganando. Você não vai conseguir separar o polo sul do polo norte. Se você quebrar o imã no meio, vão virar dois ímãs. Existe algo que a gente chama de persistência polar, tá? Então, o meio, ele geralmente, ele fica com polos opostos, que é que nem ele estava colado antigamente. E o lado que era norte, ele continua sendo norte, o lado que era sul continua sendo sul, tá? Então, se você quebra ímã, você não separa polos. Eu vou ter esse pedaço só de norte, esse pedaço só de sul. Não, todo ímã ele tem dois polos, independente do seu tamanho, independente de qualquer coisa. Sempre vai ter polo magnético, norte e sul. Quebrando, outros ímãs independentes são formados. Beleza? E aí, vamos lá. Magnetismo. Para a gente fechar a aula de hoje, falar sobre magnetismo terrestre. Tá? Lá no Gilbert, ele construiu um aparelho chamado Terrela para explicar o comportamento da bússola, que foi inventado pelos chineses. Olha, hoje em dia, gente, eu fico muito, muito decepcionado, para não dizer puto, quando eu vejo alguém dizer: ah, por causa do vírus chinês. Gente, essa é uma xenofobia das mais absurdas. Vírus chinês, não culpem os chineses por causa da Covid-19. Embora muitas doenças vão eclodir ali, mas é por um motivo muito lógico, muito básico. Existe uma crise de alimentos ali, uma superpopulação e um governo ditatorial. Proibiu não, cultivo aviário, cultivo bovino, a exclusividade do governo. Então, sobrou ao povo o quê? Animal silvestre, que tem vírus que vivem de boa com eles, mas não pensem, eu já vi muito vegano apoiando, porque o animal ele dá vírus. A planta não tem vírus? Também. Vírus, ele faz parte do organismo de todo ser, ok? Então, esse vírus ele pode modificar-se e se tornar uma forma patogênica para a gente, que foi o que aconteceu com o coronavírus, ok?
existe coronavírus em muitos animais e não são patogênicos ao ser humano. Então, mas aí, devido ao contato com algum manejo ali com sangue e tal, aconteceu, tá? Então não vamos culpar o povo chinês, porque muita coisa eles inventaram que são boas, entre elas a bússola, pela qual, se não fosse inventada, a gente não saberia nada sobre navegação. Então, as navegações devam ser os chineses, que descobriram a bússola. Possível de navegar até no nevoeiro, porque o polo magnético é da Terra. E aí o Gilbert explicou como é que funcionava isso lá. Por quê? Porque eu não sei se vocês já chegaram a assistir Piratas do Caribe, alguns filmes desses de piratas, tal, onde expõem algumas situações. Então, o que acontece? A bússola, ela era bruxaria. Ah, e tem que... É bruxaria. Magnetismo, bruxaria. Tudo para eles era bruxaria. Como é que funciona a bússola do que o Gilbert explicou? Não é por bruxaria, não. É porque a Terra, para o Gilbert, na cabeça do Gilbert, é como se no meião da Terra passasse um ímã, ok? Por isso que ele construiu um negócio chamado Terrela. Vou explicar. Ele pegou um globo de madeira e enfiou um ímã dentro do globo de madeira, tá? E ele aproximou a bússola para que a Rainha Elizabeth visse como funcionava. Tudo bem? Você sabe que a Inglaterra ela despontou depois em navegação por causa disso também. Então, o que acontece? Dentro da Terra, é como se houvesse um gigantesco ímã. Lá onde o Papai Noel mora, lá no Polo Norte, situa-se o sul magnético da Terra. Ai, 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 começou. Flávio, o Polo Norte do ímã aponta para o norte da Terra. Mas o que diz o princípio da atratividade? O norte não é atraído pelo sul. Então, se a Terra é um ímã gigantesco, o sul magnético da Terra é em cima do polo norte geográfico dela. Mais ou menos, ok? O motivo pelo qual isso acontece, a gente vai conversar na segunda-feira, mas lá fica o polo, a extremidade magnética norte, onde as auroras são verdes, tá? Embaixo, no polo sul geográfico, é como se a Terra houvesse um polo magnético sul, onde as auroras são violetas. Tudo bem? Boreal, austral. A gente vai estudar auroras aí numa aula, tudo bem? Ver a diferença de cores e tudo mais, porque elas se formam, enfim. Mas lá no Polo Norte, o nosso ímã da bússola norte aponta para o norte magnético, porque o norte magnético é o sul geográfico. Desculpa, falei merda. O nosso norte da bússola aponta para o norte geográfico, porque o norte geográfico é o sul magnético. O polo sul de uma bússola aponta para o sul geográfico, porque no sul geográfico tem um norte magnético. Eita, diacho. Uma hora vocês vão se acostumar. Norte geográfico é sul magnético da Terra. Sul geográfico é norte magnético da Terra, o que não é ao contrário para o ímã, e é por isso que funciona perfeitamente, por causa da atratividade. Beleza, gente? Então, olha só. Vamos parar nossa aula aqui hoje. Na próxima aula eu vou te dizer da onde vem, tá? Mas eu vou te pedir uma coisa. Se possível, não sei se tem no Netflix, mas aí, ó, você pode baixar no seu celular, de boa ali, vai funcionar, sem vírus, tá? Baixa o Megafilme HD no teu celular. Megafilme, viu? Não é outra coisa que você está pensando. Baixa o Megafilme, beleza? E assiste um vídeo, um filme chamado O Núcleo. Eu vou colocar o nome para vocês no grupo depois. O Núcleo, tá? E aí vai ter algo que eu acho interessante para a próxima aula, que é a origem do campo magnético da Terra. Eu vou falar lá sobre o projeto Destino, Virgílio, coisa do tipo. Assistam O Núcleo. Pode-se assistir também Viagem ao Centro da Terra, que é baseado no livro de Júlio Verne, tá? Então, é o com The Rock. É uma viagem, mas enfim, não tem nada a ver. Mas o certo é, assistam O Núcleo. Ele é um pouco antigo, esse filme. Ele já deve ter mais de 20 anos. Mas ele é sempre interessante, cara. Nesse estudo ainda não fizeram outro filme igual. Eu sei que no Mega Filme tem. No Netflix provavelmente já deve ter tirado de lá. Beleza? Mas ali é disponível para todo mundo. Então,
A gente se vê aí hoje, façam a prova, a gente se vê aí na segunda, nesse mesmo bate-canal, só que às 8 da manhã. Beleza? Falou, galera. Vou encerrar aqui.